Fica aqui. A Não, gente está no ar, tá? Oba! Boa tarde. Que alegria, Gustavo, ter você aqui. É sempre uma emoção estar aqui. E para esse mais segundo dia de congresso, e aí eu vou apresentar o nosso querido Gustavo Silvestre com o projeto Ponto Firme, Artes Manuais para a Educação. Gustavo, eu vou ler aqui a apresentação, tá bom? A sua mini bio. Tá bom. Moda e sustentabilidade na prática. Nascido em Recife, Gustavo Silvestre é design, artista, artesão e professor pós-graduado em artes manuais para educação. Conduz a técnica do crochê para o campo da experimentação dentro do pensamento da arte, moda e sustentabilidade. Por meio de uma iniciativa voluntária, leva a arte, afeto e design para dentro da prisão, promovendo transformação social a partir do crochê. Obrigada, Gustavo, por estar aqui com a gente apresentando esse projeto. E aí você vai contar um pouco de como tá e como está nascendo outros projetos a partir disso, né? É isso, Lu. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra enorme para mim tá de novo, né, junto com vocês. Além de matar a saudade, né, esse enriquecimento que essas trocas, né, desses encontros geram. E hoje eu estou aqui para contar, né? Sempre eu venho e conto um pouco do ponto firme, o que está acontecendo, né? Eu estou sempre muito entusiasmado, porque o ponto firme é como se fosse um organismo vivo, né? Ele vai sendo construído e modelado, né? Com a vida, né? A vida vai se movendo e a gente vai se movendo junto. Ele já tem Então, quase quem um já próprio ouviu, caminhar, né? pois é. Então, quem já ouviu, né, já me ouviu falando sobre o ponto firme, fica com a gente aqui, porque sempre a gente tem novidades, às vezes eu lembro de uma coisa que eu não contei da outra vez, né? Então, a gente vai fazendo essas amarrações aí, e estou muito feliz, né, da gente estar aqui, eu estar podendo falar, né, ainda sobre o ponto firme, e ainda com essa energia, né, de transformação o tempo inteiro. Então, eu vou compartilhar uma pequena apresentação. No meio, a gente vai ver um vídeo, né, sobre um dos processos, né, de um dos trabalhos que a gente desenvolveu com o Ponto Firme, com a turma que já é uma turma de egresso, né? Então, a gente vai passar um pouco por isso. E depois, né, eu acho que você vai ler para mim, né, Lu, comentários e perguntas, né, e a gente pode ter essa troca aí no final, que eu acho que vai ser bem legal. Sim, eu vou ler Posso os começar? comentários do YouTube. Quem tiver qualquer questão vai trazendo, eu vou lendo no final. Tudo junto. Tá joia. Pode começar, pode começar. Então eu vou compartilhar aqui, vocês me falam se tá Tá, tudo bem. tá Isso. carregando. Isso. Entrou. Legal. Todo mundo tá vendo aí? Ótimo. O projeto Ponto Firme ele começou em 2015, né? Eu tinha, enfim, rapidamente aqui eu vou contar que eu tinha migrado, né? Sempre trabalhei com moda e eu tinha migrado, né, dos processos de moda convencional. Eu tinha descoberto nessa técnica do crochê tão preciosa, tão valiosa e eu descobri que com o crochê, né, eu ganhava autonomia, né? Eu era um estilista capaz de fabricar o meu próprio tecido, né? Então eu achei isso muito potente desde o começo. E em 2015 eu já estava trabalhando, né, com moda, com crochê, estava fazendo essa migração, né, do meu processo de criação para o crochê, né? E em 2015 surgiu essa oportunidade, né? Na verdade foi um convite para se eu não queria dar umas aulas, né, dentro de uma penitenciária masculina, pois tinha alguns rapazes lá dentro que já faziam, né, algum tipo de artesanato, e alguns deles, uns três, eu acho, se eu não me engano, na época, já faziam crochê. E foi esse convite, né, que eu cheguei na penitenciária, primeiro para conversar com os diretores, né, para a gente entender como que seria levar um curso, né, de capacitação técnica em crochê para dentro de uma cadeia masculina, né, no regime fechado, e como que ia ser isso, né, na prática. A gente começou a conversar e conseguimos elaborar
que no início, né, a gente vai... É isso que eu estou contando do ponto firme, ele vai se modulando, né? No início, eu entendi que seriam algumas oficinas, né? Que a gente montaria uma turma, daria aquela oficina, depois de 5, 6 encontros no máximo, né? A gente, enfim, pararia, depois tentaria fazer uma outra turma. E só que quando eu cheguei lá, né, na penitenciária, tem até esse texto aqui que um dos alunos, né, no primeiro dia de aula, ele me perguntou isso, assim, professor, o que tem de crochê no Guinness Book, né? E essa foto, né, é na sala de aula, lá dentro da penitenciária, e essa pergunta, né, durante a aula, assim, foi uma pergunta que me atravessou de um jeito muito, muito forte, assim, porque eu percebi que nessa pergunta, né, continha nessa pergunta, né, um desejo de ser grande, né, de fazer algo grandioso, né, que, enfim, chamasse atenção. E eu falei, cara, isso é muito interessante, né, entender eu consegui captar, né, essa sensação, essa vontade desse garoto, né. Eu falei, cara, esse é um lugar, né, que não tem uma carência de atividades educacionais, atividades de trabalho. E eu falei, cara, aqui tem um espaço, né? Tem um espaço. O crochê ele precisa desse tempo, né? Dessa elaboração, da concentração. Então é um escape, né? Enquanto você está ali mexendo a mão, né? Você está num estado meditativo, né? Você vai longe. Então eu falei pelas minhas próprias experiências. Eu falei, cara, isso foi tão bom para mim, né? Se me trouxe autonomia, uma simples agulha em uma linha, né? Muito você for pensar assim, é uma coisa muito simples, né? Um fio e uma agulha, né? E você consegue fazer qualquer coisa. E foi com essa pergunta, né? Ela me moveu, que eu falei, gente, não tem como sair assim mais, né? Não tem como terminar uma oficina, dar as costas e eu preciso trazer mais coisas, né? Preciso oxigenar esse espaço, esse território aqui. E aí, já em 2016, né, a gente passou 2015 inteiro formando, né, uma turma grande até aqui, né, inclusive nessa foto. Isso aqui foi a nossa primeira turma formada, né, depois de um ano, no dia que eles foram receber os certificados, né, de conclusão do curso, né, porque eles entram, né, e ficam lá comigo o tempo que eles estiverem cumprindo a pena, mas não precisam sair, né? A gente vai acolhendo novos alunos, né? Então, essa foto aqui foi da entrega da primeira turma, né, formada. E em 2017, né, para minha surpresa, começaram a sair os primeiros meninos, né, os primeiros alunos, tinham cumprido as penas, né, e começaram a sair. Eles me procuravam e falavam, professor, olha, eu saí, eu queria continuar no trabalho com crochê, enfim, né? Começaram a me procurar. E aqui tem a foto da fachada do meu antigo ateliê, né? Que eu dividia com outros artistas. Mas os meninos começaram a vir, né? Foram chegando, né? Então o projeto, além de atender, né? Essa parte educacional dentro da penitenciária, ele começou a ter esse desdobramento, né? Foi a primeira grande mudança assim que a gente teve, que foi começar a acolher os egressos, né? Que é a parte mais delicada de todo esse processo, é quando eles saem, né? Que não existe nenhuma política pública, né? Para esse cara, né? Retomar o convívio e formação profissional, né? Já existe um grande preconceito com quem passou pelo sistema carcerário, então já não vai ganhar, né? Não vai ter empregos, quando pede antecedente criminal, né? Então essa pessoa ela entra num ciclo, né? Que eterno do crime, né? Entra e sai da cadeia, tem um número enorme, né? De reincidência, assim. Foi uma coisa que eu também comecei a prestar atenção quando a gente começa um projeto como esse, né? A gente não tem noção das camadas que acontecem, né, em volta desse projeto. E uma das coisas que eu percebi nesse momento, né, que a reincidência é muito grande, né, os números estão aí, 1 em cada 4 reincide no crime, né. Então foi nesse momento que eu falei, cara, é nesse lugar aqui que a gente precisa fazer alguma coisa para quebrar, né, esse ciclo, é aqui. Teria que ter sido feito antes com a criança, né, para ela não precisar chegar até a cadeia, né?
Mas quando a gente está lidando com esses sintomas, né, da sociedade, que já é o encarceramento, então a gente vai vendo isso, né? Existe esse ciclo e ele é muito difícil de ser quebrado. O cara comete um crime, sai, não tem como se sustentar, né? Quando ganha liberdade, vai voltar para o crime e vai ser preso de novo. Aí a pena vai dobrando, né? Quando é reincidente, é muito. E essas pessoas podem passar o resto da vida na cadeia, né? Então eu falei, gente, é aqui, né, que a gente precisa agir nesse caso. E comecei, eu falei, se eu não começar a fazer nada, né, não contratar, não chamar para perto, não otimizar esse trabalho, essa mão de obra tão preciosa, né, artesanal desses caras, quem que vai fazer, né? Então, a gente começou com essa história. Aqui tem uma foto do Anderson, que é meu braço direito. O Anderson estava no primeiro dia de aula, né, nesse dia dessa aula que me fizeram a pergunta do Guinness Book, e ele foi o primeiro a sair, me procurar e está comigo até hoje, né? A gente tá junto. O Anderson já é um multiplicador, ele já é um professor, né, que ensina outras pessoas a também, né, construir sua autonomia. Em 2018, né, enfim, o projeto já estava tendo esse desdobramento fora e a gente continuava as aulas lá dentro, e os meninos começaram a fazer muitas roupas. Eu levava as revistas, né, de crochê com as receitas, e receita de tapete, receita, enfim, de várias coisas, e no meio tinha roupas, né? E eu ensinei eles a lerem as receitas e eles começaram a fazer. Professor, olha, eu fiz um vestido que estava naquela revista para minha esposa, para minha filha, e começou a aparecer um bocado de roupa, né? Eles começaram a entrar. Falei, meu Deus do céu, gente, e agora, né? Como que a gente faz com isso, né? Que é muito impressionante, né? Como que pessoas que não tiveram, né, contato com moda, com, enfim, processos criativos e estavam ali criando roupas, né? Fazendo combinação de cores e criando padrões, né? Criando uma estética própria ali dentro. E eu fiquei muito impressionado, porque tudo que eu não queria era voltar para a moda, né? Eu falei, não, deixa eu fazendo minhas coisas pequenas, não quero voltar para esse mundo da moda, desfile, né? Nada disso. Mas quando eu vi, né, essa força criativa, né, essa potência toda, eu falei, gente, a gente precisa mostrar isso, né? A primeira ideia era fazer lá dentro mesmo da penitenciária, só para a gente mesmo desfilando, né, lá com as roupas que a gente tinha feito. Mas eu falei, cara, a gente precisa mostrar isso para mais gente, né? E começamos como que a gente faz, como que a gente, né, mostra, vamos fazer um desfile fora. E aí, quando a gente vai puxando para o mundo real, né? Aí vai vendo os gastos e tudo. Eu falei, gente, a gente precisa entrar já num evento, né? Que ele já tem esses gastos, né? Eles já podem abraçar a gente de alguma maneira. A gente não precisa fazer um evento do zero, né? E foi assim que eu fui bater na porta lá do diretor da São Paulo Fashion Week e mostrei para ele, fotografei, né, as peças, eu trouxe comigo, chamei um modelo amigo lá no meu ateliê, a gente fez umas fotos e eu fui para essa reunião, munido com essas fotos, né, com uma cara de pau gigantesca. E eu falei para ele, né, Paulo, ó, eu tô com um projeto, né, enfim, dentro da penitenciária, e os meninos começaram a fazer e fizeram essa coleção aqui. Aí mostrei as fotos para ele ficou muito impressionado também, né? E quando a gente terminou essa reunião, ele abriu a porta assim da sala dele e falou, pessoal, né, no escritório dele, o Gustavo acabou de trazer um projeto incrível para São Paulo Fashion Week, né? E nós fomos um primeiro projeto social, né, para apresentar coleções, né, na São Paulo Fashion Week, né, que é o calendário, né, o maior calendário da América Latina, assim, de desfiles, calendário de moda. Então, foi um estouro, assim, né? Quando a gente apresentou aquelas peças, aquele desfile, né? Foi muito interessante que eu falei, gente, o que vocês querem contar, né? Como que vocês querem que as pessoas vejam? Os desfiles, né? A roupa, a moda, elas podem contar histórias, né? Podem... Que história é essa que a gente vai contar, né? E eles começaram professor, vamos contar do nosso cotidiano, né? Como que é o dia a dia, né? Então, vocês podem ver nessa foto aqui do lado, né? A modelo, no fundo tem um cenário, né, inteiro de crochê, de vários pedaços e tudo, que eles fizeram uma cela, né? E essa cela em tamanho natural, a cela
que eles é o espaço de confinamento, né, da penitenciária, na metragem 3x4, né, e todos os modelos saíram de dentro dessa cela, que era uma cela de crochê. Então, essas ideias foram aparecendo, né? Como que a gente mostra o cotidiano, né? Então, a primeira roupa que a gente apresentou foi exatamente um uniforme que eles usam lá, né? E aí a gente começou com essa história, né? Teve uma repercussão enorme na mídia e as pessoas ficaram muito impressionadas de ver que aquilo estava sendo criado por homens, né? Dentro da penitenciária. E aí a gente não parou mais, né? Em 2019, a gente foi convidado a participar de um projeto, né, de umas novas lojas da Farm, aquela marca, né, do Rio de Janeiro, e eles estavam abrindo uma loja, a primeira loja deles internacional, que é em Nova York, e eles convidaram um Ponto Firme, né? Então a gente sentou, eu sentei junto com o Marcelo Rosenbaum, que é o designer, né, que cria toda essa linguagem, né, para a Farm, e a gente junto lá teve essa ideia de fazer essas ocas, né? São umas ocas todas de crochê, essas franjas de crochê, algodão, né? E essas mantas de crochê por dentro. E eles são os provadores, né? As pessoas entram para provar as roupas aí dentro dessas ocas, né? Então, foi quase meia tonelada de crochê que a gente exportou para Nova York, né? Eu e essa turma que depois do Anderson foram saindo mais alunos, né? E foram me procurando e a gente foi abraçando esses caras, né? Então, aqui do lado tem a gente foi convidado também para participar de uma ocupação lá na Pinacoteca, né, do estado de São Paulo, que a gente passou um mês ocupando esse octógono, né? A gente dava oficinas ali no meio da Pinacoteca, né? E aqui do lado tem a foto do Eric, que é um dos nossos braços aqui do Ponto Firme. O Eric, ele nasceu ele conta uma história muito legal. A gente tem todos os vídeos, né, do Ponto Firme, estão no meu canal do YouTube. Depois vocês podem acessar, tem esse videozinho, né, dos processos, são muito importantes, né, e a gente sempre gosta de fazer vídeo desses processos. Aqui foi o Eric contando, né, nesse vídeo, que ele nasceu e morou os 33 anos de vida dele no Bom Retiro, né? E ele nunca tinha entrado nunca teve acesso à Pinacoteca do Estado. Desde criança, desde que ele nasceu, ele vê aquele prédio lindo, monumental ali, né? E nunca entrou na Pinacoteca. E no vídeo ele conta, né, que dessa vez ele não só estava dentro, né, da Pinacoteca, como ele era um dos artistas que estava ali expondo, né, performando e ensinando o crochê, né? Então, inclusive, quando eu estava preparando esse material para hoje, né, eu fui vendo, eu disse, gente, olha como que é, né, a arte manual na prática, né, na atuação mesmo, na vida, né, como que esses desdobramentos incríveis, né, vão acontecendo, essas pontes. Eu gosto muito de usar essa palavra como são pontes de crochê, né, que saem lá de dentro dessa penitenciária, cruza esses muros e a gente está, né, voando por aí, né, seja mandando meia tonelada de crochê para Nova York, seja esse depoimento muito poderoso do Eric, né, de nunca teve acesso, né, enfim, agora está podendo ter acesso não só como espectador também, mas como próprio um artista, né? E em 2020, né, veio a pandemia, foi um desafio enorme para a gente, porque o filme, né, Laura, no congresso passado, a Laura conversou comigo aqui, né, ela contou sobre o ponto de vista dela, né, como ela criou o filme, né, Ponto Firme, que vocês estão vendo o cartaz aqui ao lado, um filme da Laura Artigas, como eu falei, e que a gente tinha que lançar, né, em 2020. O filme tinha ficado pronto, tinha São Paulo Fashion Week marcado, desfile, né, tudo, mas tivemos que parar por causa da pandemia. E aí foi feito tudo online. Então, além do lançamento do filme, né, o Ponto Firme, a gente lançou também uma coleção que foi um desafio danado, assim, porque quando estourou a pandemia, né, a primeira coisa, as penitenciárias fecharam, que foi, né, a medida mais sensata, porque um ambiente de extrema vulnerabilidade, né? Então, a primeira coisa foi fechar, né, cancelar as aulas. E a minha grande preocupação com os meninos, com os egressos, né? Como que a gente ia fazer
para se manter, para ganhar dinheiro, para, né, enfim, foi muito difícil. E aí a São Paulo Fashion Week decidiu que ia ser um formato todo digital, né? Então a gente deu aquela, gente, agora como que a gente faz, né? A gente tem que fazer um vídeo, um filme, né? Bem mais complexo, né, do que um desfile, porque envolve, né, uma equipe de audiovisual, é diferente, é uma outra configuração. E aí a gente também com a questão como que a gente vai fazer essa coleção, né? Então a gente fez uma parceria com uma multimarca de luxo que tem aqui em São Paulo chamada NK Store. Eles recompraram as peças de roupa das próprias clientes, né? Ah, se você tem uma peça da NK que você não usa mais, traga, que a gente recompra e você pode usar esse bônus nas peças novas, não sei o quê. Fizeram essa ação e a gente entrou, né, para pegar essas peças usadas, né, que teoricamente seria um descarte, né, têxtil, e para a gente ressignificar. Então a coleção foi inteira feita de roupas usadas, que a gente cortava, costurava e remendava e fazia crochê e aumentava, botava a manga de crochê, tirava a manga. Enfim, a gente enlouqueceu durante a pandemia, né, de um jeito à distância, assim, foi muito complexo nesse filmezinho dá para vocês verem, é bem legal porque o jeito que a gente tinha de apresentar o vídeo, né, foi mostrar o processo de como que a gente construiu a coleção. Então, é um vem vai danado, eu vou no metrô e deixo as coisas no metrô, encontro com os meninos, a gente ficou nessa loucura, assim, né, fazendo a distância, mas no final foi lindo, né, porque foi um experimento, né, muito interessante de economia circular, né, dos 3 pilares da sustentabilidade, social, ambiental e o econômico, né, essas peças voltaram, todas foram vendidas, né, eram peças únicas, e todas assim de uma beleza realmente assim inquestionável. E aí a gente vai vendo, né, essas modulações, né, como que a gente vai atuando. Então, uma hora é só com crochê, aí aperta a pandemia, aí tem que ter essa outra ideia, né? Então a gente está sempre, né, com esse formato de organismo, né? 2021, né, com já uma reabertura, né, essa volta dos trabalhos e tudo, a gente conseguiu uma coisa incrível que foi uma parceria com a Raider. Então, os meninos, a gente criou, né, um modelo de rider que vai, um componente, né, feito à mão pelos meninos do Ponto Firme, né? Então, agora a gente está muito nessa fase, né, de conseguir apoiadores, parceiros, né, para que os meninos, né, para que o trabalho, né, consiga gerar renda, consiga fazer essa transformação social mesmo, né, que é tão importante, que é fundamental, né, para a quebra desse ciclo aí da criminalidade. Então, é manter ocupado, manter gerando, né, renda e criando, né, exercitando a criatividade. Então, a gente vai lançar agora, em fevereiro, se eu não me engano, e vai estar nas lojas de todo o Brasil. Por favor, quem puder, dar uma força lá para nós. Muito importante vender logo, assim, logo no começo, para o pessoal chamar a gente para fazer um modelo 2, né? E foi demais, assim, né? Eu acho que isso também alimenta muito a autoestima, né? Dessas pessoas, né? Desses alunos, desses artesãos que estão ali trabalhando, né? E ver que o trabalho vai transcendendo, né? Essas fronteiras, essas barreiras, né? E vai indo, né? A gente não para, o negócio é sempre ir para frente. Que mais? Aqui mais um pouco dessas parcerias, né? A Farm abriu uma loja aqui em São Paulo, a primeira no Brasil desse novo conceito deles, e a gente fez, né, de novo as ocas, né, dessa vez aqui em São Paulo, na loja de Moema. A gente vem em São Paulo, quiser dar uma passadinha lá, é muito bonito. São peças enormes, assim, elas têm 3 metros de altura, são gigantescas, são umas peças arquitetônicas, assim. E aí, de novo, né, essa história de consolidar essas parcerias, né, de não ficar só nesse primeiro contato, né, muitas marcas querem utilizar, né, enfim, a gente tem muito cuidado, né, na hora de fechar essas parcerias para entender que os processos, né, não encerram numa única participação, né, a gente precisa ter essas continuidades, né, então foi muito importante para a gente. A Farm, né, tem enxergado essa responsabilidade social, né, e
E saber que, encomendando essas obras, né, essas ocas, né, o quanto... Parece uma coisa tão simples, né? Eles escolheram fazer com um fornecedor, que nesse caso é a gente, né, que é o Ponto Firme. E que isso, né, o simples fato deles terem escolhido, né, feito essa escolha mais social, mais responsável, né, mexe com a vida de várias pessoas, né? A gente tem 7 pessoas na equipe, né, que estão vivendo disso, né, desses trabalhos, dessas parcerias, né, enfim, toda essa articulação, né, de como que o artesanal chega no industrial, né? Tem umas coisas muito interessantes assim que vão acontecendo, né? Quando os caras da Haider procuraram, eu falei, gente, mas eles produzem em escala industrial, como que a gente vai fazer, né? Depois tem que ir para uma máquina, a pecinha, e tem que costurar, e o crochê, né? Ponto, cada mão faz um ponto diferente. E aí, muito interessante também, sabe? Assim, fazer de novo, né? Essas pontes parecem muito estranhas, né? Industrial, artesanal, o masculino com coisas ditas do feminino, né? Então, a gente está sempre nessa fricção, né? Que eu acho muito interessante. Inclusive nessa fricção social, né? Dos meninos terem acesso a pessoas, a espaços que, né, seria muito difícil, né, de conseguir se não fosse o crochê e a arte manual, né? Ele vai entrando ali, o crochê vai entrando e vai fazendo esses entremeios, né? Que às vezes eu nem acredito. Eu falo, peraí, não, isso não está acontecendo, né? Não é, tem uma escola, uma escola francesa de moda, o Estúdio Berceau, que eles marcaram, né? Em fevereiro vai vir uma equipe que querem conhecer, né? Que eu também vou contar essa história lá para o final, para não dar spoiler ainda aqui para vocês. Mas essas coisas, né? Esses entre-meios, né? Que vão acontecendo a partir do crochê. Então, quando eu estava vendo esse material aqui, né, ficou muito clara essa história. Aqui eu acho que é o momento do vídeo. É o filme da fabricação dessas ocas de Moema. Aí vocês vão ver, aparece um pouco da equipe, né, nossa, daqui do Ponto Firme, e vocês vão entender um pouquinho. Vou soltar, tá bom, Lu? Lá vai. Eu tinha preconceito, né? Que para mim era para mulher, né? Mas através do projeto eu vi que não tinha nada a ver. Farm de Moema é a nossa primeira incursão no projeto arquitetônico da Farm Brasil. A gente começou, né, nossa relação com a Farm em Nova York, na internacionalização da marca, que foi aí nosso grande encontro com o Ponto Firme, com o Gustavo. Essas ocas são os provadores que a gente desenvolveu aqui para a loja de Moema, em São Paulo. Um processo muito parecido com as ocas que a gente fez para a loja lá de Nova York. Já faz parte do DNA da Farm promover um movimento de sustentabilidade, mais consciente, mais responsável. Então, nós fomos muito criteriosos já na escolha da matéria-prima. Esse foi um processo que começou lá em Gaspar, Santa Catarina, na fábrica da Circo, onde a gente teve a oportunidade de escolher um barbante eco, que além do algodão, utiliza fibras recicladas e corantes naturais na sua fabricação. A partir daí, a gente contou com 3 artesãos do Ponto Firme na confecção e na instalação das ocas. Tudo 100% manual. O primeiro passo é fazer as barras, que é que nem eu estou fazendo aqui, ó. Normalmente eu dou 6, 7 voltas, que aqui é o modo mais fácil que eu encontrei para fazer a franja, né? Daqui eu tô aplicando já a franja direto na barrinha já, ó. Tá aplicada a franja. Tô fazendo a amarração, o correntinho e ponto baixo, né? Para amarrar as franjas, para ficar um trabalho bem resistente. Aí ela fica bem encaixadinha, né? O mais difícil foi isso daqui, né? Que você tem que seguir toda a linha, retinha, ó. Se você deixar um faltando, dá diferença. Eu mesmo quebrei a cabeça 3 vezes hoje. 3 vezes eu tive que desmanchar, né? Mas deu certo, graças a Deus.
grande reforma. Mas é uma reforma onde a gente aproveita a estrutura principal, que são esses pilares de eucalipto, né? E a gente mantém ele como um frame. E a gente traz uma nova roupagem para esse frame, né, de eucalipto, trazendo um telhado, uma estrutura de bambu. E aí tem esse clima, né, dessa massa de parede, que é uma memória de casa de praia, de casas do interior dos anos 70, que é essa massa de colher bem puxada, né? E a arara da loja, ela é uma grande serpente. É uma serpente de bambu que ela percorre todo o teto da loja, né? Ela desenha, ela abraça as colunas, ela dá volta, então uma grande serpente cósmica, mágica, né? Que vai suportar toda a roupa e todos os objetos da loja. Então a loja está toda suspensa. Toda a vegetação da loja, ela é só de espécies da Mata Atlântica, não tem nada fora do nosso bioma aqui. O Ponto Firme, ele é um projeto que tem essa causa e que tem esse propósito de reintegração social, né, de um cuidado, de um carinho, né, desse lugar de encontro, né, com homens principalmente, né. Então, crochetando é de uma delicadeza, né, é de uma beleza sem fim. E esse lugar, para mim, me interessa muito. E é o meu foco de estar também nesse planeta trabalhando para isso. Então, quando eu sou chamado para fazer uma loja, toda essa embalagem é para trazer isso. Tudo o resto é uma desculpa. Uhum. Minha liberdade eu consegui através das minhas crianças, que estão aqui do meu lado, que deram minha liberdade, que deram força para eu continuar lutando. Que isso para mim é liberdade. Liberdade não é questão de poder ir ali e voltar, mas sim ter um motivo por que lutar e o porquê lutar. E que eu acredito, né, que a vibração desse trabalho, a mulher quando entra, né, os clientes quando entram dentro do provador, eles são envolvidos e inebriados com esse carinho, com essa movimentação da mão, do coração, da repetição, né, do fazer, né, que é tudo que eu acredito e que é um grande prazer ter aqui abraçando a loja. Eu tinha preconceito, né? Que pra mim era pra mulher, né? Deixa eu parar aqui. Mas através do projeto eu vi que não tinha nada a ver. Falando aí. Aí, agora parou. Parou? Parou. Não, ainda tá. Ainda tá, né? Peraí. Deixa eu só... A janela que ele tá. Deve ter ficado aqui por trás. Peraí, tá, Lu? Você quer pedir, enquanto você pede ajuda, fecha o seu microfone que eu vou ler os comentários. O que você acha? Certo, peraí, desativar o som. Internacionalização da marca. Isso. Aí eu vou ler um pouquinho de comentário que a gente tem bastante. Boa tarde. Aí você volta com os outros dois vídeos. Com os outros dois slides. Eu vou parar esse compartilhamento um pouquinho, tá? Enquanto você se localiza. Então tá, vamos lá. Poéticas manuais. Boa tarde, que maravilha ouvir mais sobre esse projeto. Maravilhoso mesmo, né, Jô? Renato Dib, lindeza de projeto. Ateliê Têxtil Teresópolis. Boa tarde, quanta beleza e força nesse projeto. O Alexandre Rebert. Boa tarde, Nina e Gustavo. Renato Dib. Oi, Alexandre Rebert. Aí eles estão conversando ali. Tem uma conversa com o Alexandre Rebert. Carinhos da vovó Lili. Espera aí que eu vou parar de novo a compartilhar, tá, gente? Porque aí fica aparecendo a tela de vocês. Então, tem uma pergunta da Carinhos da vovó Lili. Gustavo, de onde veio o aprendizado do crochê? Alguma artesã ancestral? Tá fechado o seu microfone.
Oi, Isso. Lu. Oi, você me Pronto. ouviu? Ouvi. Tá. Sim, todas as mulheres da minha família, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe, era uma turma das artes manuais. Então, desde criança, que eu vi essas mulheres, né, se reunindo para costurar, crochetar, bordar, e aquilo ficou, né, em mim. Eles nunca deixaram eu chegar muito perto, né, porque não é coisa de menino, né, sai para lá. Mas eu ficava muito fascinado, né, de ver aquelas linhas, aquelas caixas de costura, aquelas sacolas que saíam fios e, né, cada uma ia mostrando o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, me ensina esse ponto, né, e eu louco para participar daquilo, mas nunca me permitiram, né, mas eu observava de longe. E há uns 12 anos atrás, mais ou menos, uma amiga minha fazendo crochê, a gente numa viagem, falei, me ensina, eu sou louco para aprender isso daí, que deve ser legal, a gente num ônibus, andando esse Brasil adentro, aí numa viagem bem longa, bem chata. Falei, eu queria aprender, porque ó, já ia fazendo alguma coisa. Ela falou, ó, não sou boa professora não, mas vou te levar numa escola. E me levou para ter uma aula de crochê. Foi assim que aconteceu, né? Quando eu tive contato, né? Que eu comecei a fazer foi crescendo um negócio na minha mão, assim, né? Um fio, uma agulha, todo desengonçado ali. E a Cris Bertolucci, né? Ela foi a primeira pessoa, assim, que me deu uma primeira aula. E depois eu fui para essa escola mesmo, e aí eu aprendi de vez, né? E quando eu descobri que dava para fazer tudo, aí eu não parei nunca mais, né? Eu acho que é isso também, né? Tem muito a ver com ponto firme, esse start, né? Começar a fazer crochê e nunca mais eu parei, né? Então foi dessa aula aí, foi assim que eu aprendi, né? Então não parei mais. Produzir um mundo novo, né, Gustavo, a Estamos partir produzindo, né? Aí, vamos daí. embora. Lu, eu acho que ainda Você tem acha? mais. Eu? Diga lá, tem Não. mais perguntas? Tem bastante, mas o que eu ia te perguntar é: você quer terminar, Eu compartilhar posso agora? terminar, porque Você... aí eu acho que tem 2 slides só, né? E aí. Aí a gente volta para as perguntas. Então tá, pode Espera. compartilhar. Gente, esse é o Danilo que está aqui aparecendo no cantinho da tela. Como eu Tá falei para quase escondidinho, quase Danilo. escondido, quase discretamente escondido. Ele é meu braço tecnológico, gente, porque realmente alguém me ensina a. Deixa aí nos comentários como que junta os dois mundos, do manual e do. A Sempre, ou gente eu tá estou em um ou eu aprendendo. estou em outro. Eu nunca A gente consigo. tá aprendendo a juntar tudo, A né? gente está aprendendo a juntar, né? Mas o Dan, E ele que você me ajuda. falou, tem sempre os anjinhos que entendem mais que a Sim. gente. Não, tem que Eu ser tenho. assim, eu não tenho a menor capacidade de lidar com todas essas coisas. Vamos. Tá carregando. Aí, agora sim. Legal. Pronto. De onde eu parei, né? Então, a gente fez esse trabalho, né? Vocês viram como que funciona esse grupo, né? De criação e de trabalho aqui fora, né? Dos egressos. E como que a gente, né? Otimiza todos esses dons e talentos desses meninos. 2021 também foi essa grande novidade que eu queria contar, né? Que o Ponto Firme se tornou uma escola, né? Nós abrimos uma escola e a gente estava tinha muito essa ideia, né? Porque desde que terminou o contrato lá do outro ateliê, né? Que a gente veio a pandemia e ficamos sem espaço, né? Então tudo que era do Ponto Firme, as roupas de coleção, os objetos que a gente já tinha construído, né? Ao longo desse tempo todo de projeto, ficou tudo encaixotado aqui num dos cômodos aqui da minha casa. E a gente estava com aquilo assim, né? Pandemia, sufocado, e precisando, né, ter esse espaço que a gente nunca tinha tido, né? Um espaço nosso para ficar com o nosso material, abrir tudo que a gente já fez, ver as coisas juntas, né? Essas camas, o primeiro desfile com o último desfile, enfim. E a gente estava com esse sonho, né, com esse desejo, poxa, a gente precisa de uma sede, né? A gente precisa, o trabalho é muito elaborado, né? A gente precisa trocar ideia, trocar receita, estar juntos, né? A gente precisava muito desse teto aí, desse lugar para estar junto.
E aí a gente foi contemplado com um edital, né, que a gente escreveu e fomos contemplados para manter, né, abrir e manter essa escola por um tempo. E foi maravilhoso, porque aqui vocês estão vendo, são 3 looks, né, que a gente apresentou no nosso último desfile, que a gente fez o desfile dentro da escola, né? A gente começou a voltar, né, o formato híbrido virtual e presencial, né? E a gente, como ia abrir a escola, a gente aproveitou para convidar o, né, público pequeno, né, ainda, porque por causa das medidas de restrição. Mas assim a gente convidou todos os jornalistas, né, as pessoas próximas do projeto, e foi na nossa escola esse desfile, né? E vocês podem ver aqui como que só o fato, né, da gente ter um lugar e de poder colocar as linhas em cima da mesa, conversar melhor, trocar mais ideia, né? Como foi muito mais elaborada essa coleção. Depois, se vocês quiserem acompanhar os outros desfiles, né, eles já estão no YouTube. Mas isso aqui foi uma camiseta que o Thiago ele desenvolveu, esse pôr do sol, né, que é uma coisa linda. E ele fez algumas versões, né, do pôr do sol, e é tudo feito de crochê, né? Vai alternando as cores dos fios e vai formando, né? Ele desenha, faz os gráficos, e a partir desses gráficos, né, cria qualquer imagem, qualquer palavra, né, qualquer desenho. Então, isso já é um resultado, né? Já é um efeito, né, de como que o projeto vai se aprimorando, as peças vão se aprimorando, né? Que como é importante, né, a presença, o encontro, né? Então, a gente fica muito feliz, né, de poder respirar um pouquinho aí, né, depois de tanto momento, né, de incerteza, assim, a gente poder, não, vamos fazer uma coisa mais elaborada, a gente pode fazer mais bonito, mais bem feito, né? E foi um sucesso, assim, a gente recebeu muita encomenda do mundo inteiro por essas peças aí do pôr do sol, né? Então, é isso, o Thiago já está com planos, né, de ter uma lojinha no Instagram dele, de fazer as camisetas dele. Então, você vai lá, encomenda, eu quero com o meu nome, ele faz. Eu quero com a lua minguante, ele vai fazer, né? Então, como esses desdobramentos, né? Parece um polvo, né? Que são muitos braços, muitas coisas que vão acontecendo e que podem vir a acontecer, né? Eu também fico muito feliz com o que pode, né, vir também a ser. É muito às vezes fico até louco, meu Deus do céu, coisa legal, o cara pode ganhar o mundo, né, a partir do crochê e desse trabalho lindo que ele faz. E que mais? E aqui, nossa aula, né, a gente começou agora, por causa das medidas, conseguimos finalmente, né, ter público, né, presencial reduzido, né, e já estamos com a nossa primeira turma. Aqui é o Thiago dando aula para o Max, já nesse novo espaço, né, o Thiago como professor, ensinando a um egresso, né, que chegou na escola, e imagino que esses dois aí, né, podem fazer muita coisa linda ainda aí na vida, né, um pessoal muito talentoso, muito esforçado, e que tem, né, uma força criativa que eu fico muito surpreso sempre, né. Então, é essa história, né, que a gente está construindo aí. Espero que no ano que vem a gente ainda tenha mais novidades, mais notícias, né, mais desdobramentos, porque eu gosto muito, né, dessa provocação mesmo. E o que mais? O que mais que a gente pode fazer? Onde mais que a gente pode ir? O que mais que a gente pode fazer de crochê, né? Sempre despertar essa inquietação também nos meninos, né? Para que a gente possa, né, sempre estar explorando novos campos, né, de atuação. E eu acho que é isso, viu, Lu? Se quiser já fazer as perguntas. Tá bem. Ah, parou. Então, vou voltar para o YouTube, tá? Tá bom. Então, eu parei aqui. Fernanda Regina Machado. Que incrível tudo isso. Maravilhoso conhecê-lo. Que baita iniciativa. O desdobramento por parte dos novos artistas. Genial. Renato Dibi comenta: pontos de crochê são pontes. Uma fala sua. Que lindo. Uhum. Aonde podemos assistir o filme?
Eu sei que na descrição do vídeo eu fui checar, tem o seu Instagram. A Nina já colocou o seu Instagram. Lá do Instagram dá para chegar no canal do YouTube? Como que é? Tá. No YouTube tá Gustavo Silvestre, no meu canal mesmo, Gustavo Silvestre. Aí Tá, tem todos os desfiles, tem os filmes, né, de alguns processos, de alguns desses trabalhos. Só não tem um filme O Ponto Firme ainda da Laura, mas é por uma questão que eles ainda não podem liberar, que estavam vendo de passar no streaming, né? Então tem uma negociação que esporadicamente, né, quando tem algum evento, eu acho que na edição passada a gente conseguiu disponibilizar, né, o vídeo por um período de tempo, né, para as pessoas poderem assistir. Mas também dá para procurar a Laura Artigas no Instagram dela e pedir tá. também, que a Laura é E super ficar aberta, ela sabendo. consegue fazer algum bem bolado. Ah, legal, legal, legal. E ficar acompanhando as novas publicações aí, Isso, novos tem um Instagram lançamentos, do né? Projeto Ponto Firme, Tá? né? Que chama Projeto Ponto Firme, e tem meu Instagram, que é Silvestre Gustavo. Então, qualquer coisa que quiser falar, algum contato, alguma coisa, me procura nesses canais que a gente está sempre alerta. Legal. Peraí. Aí a Patrícia Brito, trabalho maravilhoso. Paula Winge, parabéns, Gustavo, pela iniciativa. Trabalho. Fátima Rosa, que trabalho maravilhoso, parabéns. A Ive Calejon, que saudades, seu trabalho é muito especial, querido. Ah, que saudade, Ive. A Alessandra Pereira, como podemos ver o filme? Aí o Gustavo já falou. A Renata Matteoni também, colega. Gustavo, o que você criou partiu do encontro com o crochê é imenso. O que você criou a partir do encontro com o crochê é imenso. Inspira Uhum. e alegra. A Ai, que legal. Celi também está por aqui. Celi Sakata, Feliz, parabéns. querida, que saudade. Alessandra Pereira mandando aplausos. Maria Roseni Souza Peixoto dando boa tarde. Fátima Coelho, belíssimo trabalho. Janete Fontinelli, grande artista, o Gustavo Silvestre. Opa! E sua bela equipe. Os gatinhos devem estar fazendo alguma coisa lá Ah, fora. que gracinha. Aqui em casa também. Estão pulando para lá e para cá. Essa hora eles dão aquela acordadinha, mas acorda mesmo às 11 da noite. É verdade. Peraí, voltando. Celi Sakata, filho de professora Paulo Freireana, grande professor. Aham. Angela Brito, dando um olá. Oiê. Parabéns, Gustavo. Ela fala, trabalho maravilhoso. Maria Rosene Souza Peixoto. Acho que adoto trabalho com couro, tecidos, tingimento natural. Não sei quem haverá de dar continuidade depois de mim. Ela está falando do trabalho dela, né? Ela usa o couro, tecidos, tingimento e não sabe quem vai dar continuidade. Já fica alerta aí, procurando, ó. Eu já arrumei um bocado de filho aí para mim, que vão ficar, né? Eu vou embora, essa turma fica aí. Já tem desdobramentos que não dá nem para enxergar Exato, depois, né? exatamente. A gente nunca sabe de onde vai vir os filhos, né? Mas é sempre bom receber notícias, né? Aham, sim. A Vera Malaco dando boa tarde, dizendo que viu o filme que amou. Que legal. E a Juliana Bolini falando, agradecendo, que demais esse encontro. Ah, que legal. Eu que agradeço. Demais, Agradeço muito que vocês estavam aqui com a gente. Eu esqueci só de falar uma coisinha aqui, a escola, né? Também era uma vontade nossa a gente poder atender outras pessoas, né? Que não fosse só os homens da penitenciária onde eu dou aula, né? E aí a gente abriu para egressos no geral. Então a gente começou a receber mulheres, pessoas trans, né? Então tá muito legal também esse novo momento, né? Da gente poder também conectar todo mundo, né? Eu acho que a grande história desse espaço, dessa escola, né, é fazer essas conexões. Também tem uns garotos muito jovens, né, tem uma história dos bonés, os bonés de crochê, que é um artesanato que foi criado dentro das cadeias, né? Eu nunca tinha tido contato com isso até chegar na cadeia, e quando cheguei, professor, eu faço bombeta, que eles chamam de bombeta, boné. Professor, eu faço bombeta. Eu falei, o que é bombeta? Ah, boné. Eu falei, deixa eu ver esse boné. E como meu queixo caiu no chão, né? Aqueles desenhos, fazem marca Nike, Ferrari, faz o que você imaginar.
E eu descobri que tem um movimento aqui em São Paulo, em todas as regiões, Zona Leste, Zona Norte, tem uns garotos muito jovens que ou passaram por alguma instituição ou tiveram contato com alguém que passou pela instituição que aprenderam essa história desse boné. E está acontecendo um grande movimento jovem de garotos, principalmente homens, que estão fazendo esse crochê. Então, a ideia é juntar essa turma toda, as minhas alunas do SESC, com os meninos, com os egressos, que agora já são professores, com essa turma muito jovem que está fazendo boné, né? Porque é isso, né? Uma técnica muito fascinante, assim. Eu acho que eu sou meio maluco, assim, porque eu sou completamente apaixonado e não canso sabe, me surpreender e enfim, de ficar curioso, né? O que mais que dá para a gente fazer? Com que outros materiais? Quais outras possibilidades, né? Então, eu acho que essa função, né, desse espaço é juntar todo mundo que está fazendo esse manual aí, esse crochê, E e o para a gente espaço está em São Paulo, é Gustavo? em São Paulo, São aqui Paulo. do lado, bem no centro, aqui na República, né? Precisava ser um espaço que os meninos conseguissem chegar de uma maneira fácil. Então, fica na mesma calçada, assim, você sai do metrô, Estação República, e já entra na escola, assim, porta com porta, assim, do mesmo lado. Então, foi ótimo para a gente, porque a gente consegue, né, receber as pessoas da cidade inteira, assim, de todo Facílimo lugar. acesso, né? De fácil acesso. Então, era isso que eu queria complementar. Queria agradecer demais o convite e queria agradecer demais a audiência, minhas amigas todas que estão aí. Que Elas estão aqui, ó. A Alessandra Pereira está dizendo que quer ser sua filha. Opa! A Ângela Brito Atelier. Conheci de perto o trabalho no Sesc Paulista. E a Ive mandando um coraçãozinho. Que legal. No Sesc Paulista foi a nossa primeira atuação, né, dos meninos como professor. Eu estava lá só de coordenador, assim, e os meninos que deram aula, né, no Sesc da Avenida Paulista. Foi muito incrível. Que legal. Gustavo, agradeço demais poder estar aqui assistindo você de novo, vendo frutos e mais frutos desse projeto que vai muito longe. E aí queria contar que além do Ponto Firme, Gustavo, tem uma publicação aqui com a gente. Gustavo, aluno egresso da pós-graduação Artes Manuais para Educação. Essa é a coleção da turma 2, né? Que o Gustavo está aqui, guardadinho para sempre, bem pertinho. Opa. Eu ia falar do seu Instagram, fui anotando aqui porque eu esqueço. Legal. Fui falar do Instagram, do seu Instagram, que está na descrição do vídeo. A lista de presença também na descrição do vídeo para quem precisar do certificado. E aí, não sei se você quer falar mais um recadinho e eu passo para a programação ainda de hoje, que a gente tem bastante coisa para acontecer. Isso, eu queria mandar um beijo enorme, um bom domingo para vocês e agradecer todo esse conteúdo maravilhoso. Eu dei uma pinçada, né? Eu trabalhei bastante ontem ainda, mas consegui absorver um pouco de todo esse conteúdo maravilhoso. Ele vai ficar disponível aí no YouTube, como você sabe, a gente sempre deixa, quando puder. Quem precisa do certificado, até dia 30 de janeiro dá para assistir, assinar a lista de presença. E aí vou contar então o que vai acontecer hoje. Hoje já aconteceu às 15 horas, Artes Manuais e Gênero, um relato de experiência, na sala 1 com a professora Nina Veiga. No mesmo horário que a gente, às 16h30, começou Memórias dos Fazeres Periféricos, outros espaços, linguagens e conexões, que deve estar rolando ainda. Logo em seguida, a gente vai ter a oficina da professora Sofia Amorim, que adoeceu ontem. Então, às 17 horas, a gente vai estar com a oficina Tecer Palavras a partir das marcas. Às 18 tem a comunicação oral, a pesquisa das artes manuais na academia, com a pesquisadora e a turma da pós-graduação Artes Manuais para Terapias, a Rossana Silento e algumas integrantes dessa pesquisa que chama Cafezinho. Que mais? Também temos agora às 18 horas Contos em Fios, a feminina arte de fiar e tecer, com o Ateliê Têxtil Teresópolis. Depois, às 19h30, uma mesa redonda
ter terra e artes manuais, modos de produção de vida, que é parte do colegiado de artes manuais para educação, da pós-graduação Artes Manuais para Educação, que vai falar com a gente. Ainda tem mais, vou falar mais 3, hein? Às 20 horas, o bordado como uma prática de risco, bordar e cuidar, com a Caser Moça, a Paula Flores da Caser Moça. Às 20h30, outra oficina com as professoras do colegiado, Fios da Terra, Fibra do Abacaxi. E a última oficina da noite também, às 20h30, Histórias de Boneca, com boneca ancestral, reconexão com a própria história. Bastante coisa aí pra gente assistir hoje. Pois é. Obrigada, Gustavo. Adorei. Eu que agradeço. Um beijo enorme. Tchau, tchau, gente. Tchau.